Oi, gente. Os executores do assassinato de Marielle Franco foram condenados pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Mas, claro, como lembra a família da Marielle Franco e os demais atingidos, ainda falta condenar os mandantes. Sim, estamos falando de Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, da polícia. Nós vamos trazer todos esses detalhes nesse vídeo de hoje, né? Tem mais vídeos hoje. Quero lembrar para vocês também que eu estarei hoje por volta de meio-dia e meio no DCM. Também eu tenho estado continuamente na TV 247. Sou muito grato a todos os veículos do campo progressista que abrem espaço para a gente, não é? Inclusive fui convidado para ser o comentarista de política americana lá sobre a eleição nos Estados Unidos, e quero que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu fale sobre a eleição nos Estados Unidos. Bem, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou os assassinos de Marielle Franco. Rony Lessa e Elcio de Queiroz receberam vereditos com penas pesadas após quase 7 anos do crime que chocou o Brasil e o mundo. E a outra reportagem que eu vou trazer é a pergunta que os familiares de Marielle trouxeram, né? Quando serão condenados os mandantes? Perguntam parentes após julgamento dos assassinos, né? O Rony Lessa e o Elcio, os executores, né, do assassinato, foram condenados e agora familiares lutam pela responsabilização de quem mandou matar, né? Enfim, o Tribunal do Júri condenou os assassinos, né? Enfim, Rony Lessa, o autor dos disparos, foi sentenciado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto Elcio de Queiroz, que conduzia, recebeu uma pena de 59 anos e 8 meses. Os dois são ex-PMs, né? Rony Lessa e Elcio foram considerados culpados pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle que sobreviveu, e receptação do veículo utilizado no crime. Na plateia do tribunal, familiares da vereadora e do motorista foram tomados pela emoção. Em meio ao choro, Marinete e Antônio, pai de Marielle, e a filha dela, Luiara, se abraçaram juntamente com as viúvas de Mônica Benício, ex-companheira da parlamentar, e Agatha Reis, esposa de Anderson, né? Então, um clima assim, ao mesmo tempo que é justiça para essas pessoas, né? Estão lembrando de uma coisa monstruosa que aconteceu na vida deles, né? Então, toda a minha solidariedade aos familiares de Marielle e todas as pessoas atingidas por esse crime político bárbaro, né? Trata-se de um crime contra a democracia brasileira, né? Um ataque a uma parlamentar eleita que foi morta pelo que ela acreditava. Tem sempre algumas pessoas que minimizam e falam de todos os problemas que nós temos com violência no Brasil. E todos esses problemas são graves e nós temos que tratar eles com seriedade. Mas é sempre bom lembrar que o que aconteceu com a Marielle tem uma dimensão diferente, porque ela foi atacada pelo que ela acredita. Ela foi atacada por ser uma política, né, que luta pela causa LGBTQI+, por lutar pela classe trabalhadora. Ou seja, ela foi atingida pelas suas pautas. Isso é um tipo de crime político, né? Um tipo de crime que tem esse elemento diferente, né? Apesar de terem sido elevadas as penas por conta do acordo de delação assinado pelos dois réus que entregaram os mandantes, eles devem ficar presos bem menos tempo, né? Rony Lessa ficará na cadeia por um período máximo de 18 anos, enquanto Elcio de Queiroz permanecerá no regime fechado por no máximo 12 anos. E eu sei que muita gente vai considerar esse tempo bem pequeno, né? E realmente acaba parecendo uma pena insuficiente, não é? Mas a pergunta que eu deixo assim, teria algum tempo, se fosse pela vida toda, né, paga o que eles fizeram? Não. Né? Então, a notícia é que de trazer um pouco de justiça e deles serem condenados dá um ponto final, pelo menos nessa parte, mas não dá um ponto final no processo. Porque, como lembram bem os parentes, né, falta a condenação dos mandantes, né?
Familiares de Marielle Franco, logo após a leitura do veredito, né, se emocionaram e prometeram continuar lutando pela condenação dos mandantes, né? Enfim, aqui tem mais detalhes. Em conversa com a imprensa, Antônio da Silva Neto, pai de Marielle, afirmou que a família seguirá lutando pela responsabilização de quem mandou matar a vereadora. Não acaba aqui, porque tem mandantes. E agora a pergunta que nós vamos fazer é: quando serão condenados os mandantes? Porque aquele choro que eles exibem nas suas oitivas, para mim, não é choro sincero. O choro sincero foi o nosso, porque nós perdemos a nossa filha. A Agatha perdeu o Anderson e a Mônica perdeu a Marielle. É isso aí. Agatha Arnaus, viúva de Anderson Gomes, foi na mesma linha, relembrando que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, acusados de serem os mandantes, são ex-parlamentares e policial. E aí é que tá. Será que se o Bolsonaro tivesse continuado na presidência e não tivesse o Flávio Dino tomado à frente dessa investigação, você lembra que o Flávio Dino prometeu que os mandantes seriam descobertos? Vocês acreditam que isso teria acontecido? Eu acho muito pouco provável. E aqui eu quero dar esse destaque a Lula, ao Flávio Dino e a um governo que se comprometeu a chegar ao resultado final, a se descobrir quem eram os mandantes, né? No caso, inclusive, o Chiquinho e o Domingos Brazão, pessoas extremamente próximas do Bolsonaro, né? O Chiquinho fez campanha para o Bolsonaro, né? O Chiquinho Brazão estava em cima de um trio elétrico com Flávio Bolsonaro em 2022. Né? E o Domingos Brazão foi apoiado por Flávio Bolsonaro, né, para ser conselheiro do Tribunal de Contas da União. Né? Fora que eles faziam uma dobradinha ali enquanto vereadores em muitas pautas. Né? Aí tem gente que lembra que lá atrás um deles apoiou Dilma, como se isso fosse prova de alguma coisa. Um monte de gente de direita, quando se faz aquelas alianças, apoia uma determinada candidatura. Né? Estar em cima de trio elétrico em 2022 é muito mais relevante. Mas enfim, isso não indica os Bolsonaros que o Bolsonaro teria qualquer responsabilidade no caso, embora tenha algumas perguntas ainda meio difíceis de responder, né, e curiosas, né? Enfim, diz Agatha Arnaus: quem tem que perdoar é Deus, ou quem acredite. Eu não perdoo nunca. Eu tenho paz na minha vida, mas eu não preciso perdoar. Que eles eram assassinos, a gente já sabia. Agora a gente tem ex-parlamentares e o ex-chefe da polícia que tem que ser responsabilizados. Aqui lembrando o Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e o Rivaldo Barbosa. Já a Aniele, ministra da Igualdade Racial e irmã, afirmou: a luta não acaba aqui. A gente sabia que tinha que lutar e batalhar por justiça e hoje a gente sai daqui com esse sentimento. A gente sabe que não acaba aqui. Ainda tem uma parte, saber quem pensou, quem mandou, quem pagou por esse crime. Enfim, e já tem, né, todas essas evidências que se trata de Chiquinho, de Domingos Brazão e de Rivaldo Barbosa. Se tem mais alguém envolvido ou não, as investigações é que tem que dizer. Da minha parte, o que eu tenho a dizer é que é bom ter dado esse passo a mais em trazer justiça para esse episódio triste, esse episódio problemático, terrível da história política brasileira. E agora, como disseram os familiares de Marielle, é hora de responsabilizar os mandantes. E eu tenho convicção de que isso só foi possível porque nós todos lutamos para um governo que tomou isso como uma prioridade de Estado. Trazer justiça para os familiares de Marielle como algo que o Estado, uma resposta que o Estado brasileiro tinha que dar para a sua população. Esse caso que ganhou repercussão mundial. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, sim! E se quiser pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, sempre lembrando que o pix está no comentário fixado também. Um abração. Tchau, tchau.